Pão faz mal? Sério, será que pão faz mal? Glúten é ruim? Nossa, já, mas tu é saudável e come pão? Sim, cara, eu como pão todos os dias. Inclusive, eu amo pão. Meu combo de toda manhã no meu café da manhã é pão, ovo e uma porção de frutas. Mais precisamente, mamão. Eu ia falar salmão. Eu tava fazendo salmão pro meu jantar agora. Mas sim, gente, meu combo de toda manhã é pão, ovo e uma porção de fruta. E eu sei que isso é o que é aí na grande maioria da família brasileira, esse é o combo de toda manhã, né? O pão não é problema, gente. O problema é o quanto a gente se distanciou do verdadeiro pão e começou a saturar o nosso corpo com glúten, sabe? A colocar uma quantidade muito maior do glúten que o nosso corpo tá tendo desafio para processar, para poder processar aquele alimento ali dentro e fazer a gente ficar bem, sabe? Então, vocês não acham estranho, sério, vocês não acham estranho que lá no tempo da vovó, lá no tempo da minha vovó, no tempo da tua vovó, a gente não ouvia falar sobre isso, das intolerâncias, das alergias, ou se a gente ouvia, era algo muito, muito raro, tipo uma pessoa em cada 10, sabe? Hoje em dia, nos últimos anos, as alergias, principalmente, deram um boom, sabe? E aqui eu já queria te explicar uma coisa, que tem uma diferença muito grande entre a alergia, né? Entre tu ser alérgico e entre tu ser celíaco. Ou seja, entre tu ser alérgico ao glúten e tu ser celíaco. O celíaco é aquela pessoa que ela é definitivamente intolerante ao glúten. Ela não pode nem comer um alimento que foi processado no mesmo equipamento que o glúten passou. Então, para trazer aqui para nossa cozinha de casa, né? Que eu falo processado, parece que tá tudo tão distante lá na fábrica. Vamos trazer para nossa casa aqui. O celíaco, ele é aquela pessoa que ele, por exemplo, se eu não sou celíaco e alguém da minha família é celíaco, se eu cortar uma fatia de pão normal aqui com uma faca e depois eu vou lá e vou cortar o pão sem glúten dessa pessoa celíaca e entregar para ela, essa pessoa pode ter uma reação alérgica, porque ela é celíaca, ela não aguenta nem se passou ali o traço do glúten numa faca, sabe? Se ficou traços de glúten numa faca que foi cortado um pão que tinha glúten. Agora, a pessoa intolerante, a pessoa com alergia ao glúten é aquela pessoa que ela consegue comer o glúten, mas se ela comer numa quantidade muito exagerada, ela vai ter processos alérgicos no corpo, ela vai ter reações alérgicas. Ou pode trancar a glote, ou ela pode ter reações na pele. Entende? Vocês conseguiram entender a diferença? Isso é muito importante de saber, porque a gente confunde hoje em dia. Porque Então, é isso que eu quero que tu entenda. Esse foi o boom. E por que foi esse boom das alergias nos últimos tempos? Porque os nossos alimentos, eles estão saturados com o glúten, eles estão saturados com o trigo. A gente não tá consumindo o trigo lá no tempo da vovó, lá no tempo onde a vovó, era ela que preparava o pão dela. Então, ela era aquela que preparava às vezes, desde da farinha dela de trigo, até o momento onde ela ia preparar o pão dela, que não passava, que basicamente era o quê? Farinha, água e o fermento. E o fermento dela era o quê? Água e farinha, e ela deixava aquele fermento lá fechadinho, fermentando até fermentar essa mistura, né, de farinha com água, para ela colocar no pão dela e fazer esse pão crescer e virar um pão. Então, entende? E hoje em dia, já no tempo de hoje, o nosso pão, ele é um pão ultra processado. Ele não é como o pão lá do tempo da vovó, que era um pão descansado, sovado, relaxado, com tempo para passar por todas as fases dele, sabe? Sabe aquele pão fofinho, sabe? O nosso famoso pão de fermentação que a gente conhece hoje em dia.
que é apenas um pão que ele tem tempo para se tornar, né, o pão, para crescer, para passar por todas as fases. Ele não é acelerado pela indústria como a gente vê hoje, que é esse pão que passou por muitos processos, né, que não é só a farinha, a água e o sal, é uma mistura de várias farinhas, enriquecido com vários aditivos para que o pão mature logo, para que o pão conserve por mais tempo, né? E em muitos casos até renda mais, porque numa fábrica eles estão fazendo uma grande quantidade, né? Então, é óbvio que eu não tô aqui para te dizer que tu tem que ser aquela pessoa que tem que preparar o teu pão, porque eu tô preparando, porque eu tô querendo descobrir como preparar o meu próprio pão, e tô aqui querendo dizer, não, agora o pão que é bom é o pão que tu prepara em casa, os outros são tudo ruim. O que eu quero te falar com tudo isso é pra te começar a perceber a qualidade do pão que tu vai ter aí na tua casa. Tu já comeu aquele pão que depois que tu come, tu sente uma sensação de peso no estômago? Ou que tu sente uma queimação nessa parte? É uma queimação, uma azia, sabe? Esse pão é um pão muito pesado. O teu corpo não conseguiu digerir ele com facilidade, sabe? Ele tá tendo dificuldade pra digerir isso. Por isso que tu tá sentindo essa queimação, por isso que tu tá sentindo esse peso, ele tá ali há muito tempo, teu corpo tá ali, ó, muito tempo processando ele, sabe? Por quê? Porque ele é um pão que tem muita coisa. Então, o que eu quero que tu comece a pensar? Quando tu for comprar um pão hoje em dia, aí na tua casa, na tua semana, lá no mercado, não deixe de comprar o teu pão no mercado, sabe? Mas começa a pensar na qualidade desse pão, começa a olhar ali o rótulo. Quanto menos ingredientes, melhor, gente. Quanto mais o ingrediente for farinha, eles colocam uma quantidade ali legal de vitamina, geralmente eles enriquecem o pão com ácido fólico, vitamina como tiamina, essas vitaminas assim. Então, a farinha, as vitaminas, sal, às vezes eles colocam óleo e pronto, sabe? Um pão que tenha menos processos, menos números nos ingredientes, menos ingredientes que a gente não conhece. Ou então, se tu tiver oportunidade, vai na padaria mais próxima da tua casa ou na loja natural mais perto da tua casa e procura por um pão de fermentação natural, que é um pão que com certeza passou por o menor processamento possível. Vai ser só farinha e aquele fermento que é a farinha e a água que só ficou descansando por mais tempo, sabe?